Boa noite, o Jornal da Câmara desta quarta-feira lembra o conteúdo do projeto que estabelece marco regulatório do transporte. Ele cria as linhas gerais do que será o transporte no município de Passo Fundo. Simpasso apresenta reivindicações dos servidores municipais na tribuna popular. O presidente do sindicato falou da necessidade da inclusão da categoria no quadro do magistério. E também vamos rever os detalhes da Lei das Diretrizes Orçamentárias. Ela vem a partir de uma análise das possibilidades de entrada de recursos nos cofres do município. É agora no canal da comunidade. Boa noite. O Jornal da Câmara inicia lembrando o projeto de lei que cria o marco regulatório do transporte público. O documento retornou ao Legislativo em julho do ano passado, após ter sido retirado pelo Executivo para adaptações. A proposta foi amplamente discutida com a comunidade através de audiências públicas. No ano passado, a administração apresentou a matéria, que acabou sendo retirada para incluir esclarecimentos. O marco regulatório do transporte coletivo municipal é algo que é inovador na cidade de Passo Fundo. Nunca tinha sido feito. Nós temos um transporte que foi, conforme a cidade foi crescendo, ele foi se ajeitando, se regularizando. E nós estamos na iminência da nova licitação do transporte público. Então o marco regulatório ele cria as linhas gerais do que será o transporte no município de Passo Fundo. As questões mais específicas desse importante serviço da cidade. E na sequência disso, e não é importante que a população entenda, o marco está sendo discutido, mas ao mesmo tempo está sendo feitos outros procedimentos que vão fazer a licitação acontecer. Por exemplo, nós teremos a equipe técnica da empresa que foi contratada através de uma licitação, que elaborará o edital e a proposta de que transporte público nós teremos na cidade. O marco regulatório é o que dá as linhas gerais, e isso vai estar tramitando na casa, deve tramitar de forma tranquila, com bastante debate, é fato, o debate não é ruim, mas sem pressa, para que nós possamos construir a melhor legislação possível, porque isso vai, como eu já disse, impactar em algo extremamente importante para a vida das pessoas na cidade de Passo Fundo. Alguns parlamentares acreditam que houve lentidão neste processo. Para o líder da oposição, faltou agilidade no reenvio da matéria. Teve uma grande lentidão realmente do projeto a ser mandado pelo Executivo Municipal aqui para a Câmara de Vereadores, né, do marco regulatório que nós temos que discutir, não dá para dizer que não é importante, é importantíssimo, tem que passar para o debate aqui dos vereadores, mas na verdade eu queria só lembrar que no dia 1º de julho de 2013, o prefeito municipal Luciano Azevedo disse que a partir dali, então, se iria fazer a licitação do transporte coletivo urbano do município de Passo Fundo. Os movimentos aqui na Câmara de Vereadores foram feitos, abrindo uma frente parlamentar de vereadores de acompanhamento à licitação, então criou o corpo de debate, onde iria se discutir uma excelente contrato de licitação do transporte coletivo de Passo Fundo. E aí, como que o prefeito fez para não entrar nesta caminhada? Simplesmente colocou aí a necessidade de fazer, de discutir esse projeto que está aí agora, né, para justamente atrasar a licitação do transporte coletivo do município de Passo Fundo. Na tribuna, os vereadores também discutiram o projeto de lei que constava na pauta da última plenária da semana. Eu não terminei de ler o projeto, estou na metade dele ainda. Estou na metade dele ainda, o que me dá um pouquinho de condição de discuti-lo, né? E eu vejo que a importância daquilo que está escrito aqui tem sim que encostar no processo licitatório. Claro que vai ter que ser observado a lei de licitações, outras legislações federais em relação ao sistema nacional. Agora, a lei municipal tem que ser também preservada, vereador Alex. Senão, essa casa está sendo feita de bobo. Porque esse projeto tem que ser discutido e já há um apelo dos colegas vereadores para que possamos votar, vereador Pelicioli, o quanto antes. Agora vamos rever que a Frente Parlamentar Mista dos Recursos Hídricos discutiu em reunião a possível ocupação da Floresta Nacional. A área de preservação ambiental tem sido motivo de disputas por terra.
Cláudia Furlaneto comenta que a direção do local será convidada para participar da próxima reunião. Também nós temos agora a pauta da Floresta Nacional, que é uma área de conflito que fica aqui, são vizinhos nossos aqui, onde existe a possibilidade de ocupações, enfim, existe uma solicitação em função da questão indígena também. Então, nós temos pautas importantes, os encaminhamentos que foram à próxima reunião, a gente vai escutar o diretor, né, a direção da Floresta Nacional, e aí vamos fazer num outro momento, na outra reunião, também uma discussão sobre o saneamento que apareceu aqui também, onde vamos chamar a Corsã para alguns esclarecimentos. Também durante todo o ano de 2016, os servidores municipais realizaram diversas mobilizações. Em uma delas, as assistentes de educação infantil buscavam melhorias para a categoria. Por isso, o espaço da Tribuna Popular foi ocupado pelo presidente do Simpasso. Reveja. O presidente do sindicato falou da necessidade da inclusão da categoria no quadro do magistério, assim como a substituição da nomenclatura de assistente para professor assistente de educação infantil. Esta demanda está represada há anos, né? Essa demanda originou-se da criação do cargo delas, que foi criado no quadro dos servidores gerais. E elas são recepcionadas nas unidades de educação infantil. As atividades laborais delas elas assumem turmas quando na ausência de professores. Todas as atividades dela, até para elas assumirem, elas têm que ter, um dos pré-requisitos é que elas tenham a titulação para que possam, na ausência de uma professora, assumir a turma, e não são reconhecidas, como professoras assistentes. Os direitos dos professores não se estendem a elas. Então nós temos um processo administrativo junto ao Executivo Municipal, até porque nós temos uma resolução em vigência do Conselho Municipal de Educação Infantil, aonde reconhece que todas as colegas das unidades de educação infantil, todo o quadro de educadores da educação infantil, tem direito a gozo de 15 dias de recesso e mais 30 dias de férias. E o que não acontece, e não só isso, elas não têm a falta justificada, quando necessitam de uma falta justificada, como os demais do quadro magistério têm esses direitos, e demais direitos, que eu poderia elencar aqui vários, que fazem jus ao magistério municipal, né? Essa categoria ela não tem. Agora o Jornal da Câmara faz um pequeno intervalo. Em seguida, vamos relembrar outras notícias que marcaram o Parlamento Municipal em 2016. Todos os dias, meninas e meninos são vítimas de muitas formas de violência. E o pior é que muita gente finge não ver nem ouvir e silencia. Desvie o olhar. Fique atento. Denuncie. Proteja. A responsabilidade de proteger as crianças e adolescentes é de todos. Procure o Conselho Tutelar ou Disque 100. Secretaria de Direitos Humanos, Governo Federal. Você é responsável pela vida de quem vai e pela vida de quem vem. Seja prudente. E também foi em julho do ano passado que o projeto de lei das diretrizes orçamentárias para este ano começou a tramitar no Legislativo. Os detalhes da LDO foram esclarecidos na reportagem pela secretária de Planejamento. A proposta está diretamente ligada ao desenvolvimento de Passo Fundo. A receita total estimada para o próximo ano é de pouco mais de 649 milhões de reais.
A definição do valor da Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela vem a partir de uma análise das possibilidades de entrada de recursos nos cofres do município. Então, normalmente a gente faz diversos estudos de projeções, tanto com índices quanto com, por exemplo, se tem novas empresas que vão começar a pagar novos tributos, enfim, né? E aí é gerado esse valor. Nós tivemos para esse ano de 2017 uma variação de 9% em relação a 2016, que é uma variação otimista, na verdade, mas também realista dentro desse cenário que nós temos de crise política no país e que não nos permite fazer uma projeção a maior, tendo em vista que o cenário ainda é instável. Mas é uma projeção boa, que nos permitirá fazer um orçamento, uma lei orçamentária que viabilize as ações para 2017. A Lei de Diretrizes Orçamentária define as metas de investimentos do Poder Executivo. O valor será dividido entre os setores da administração direta e indireta. Quando nós elaboramos, então, a LDO, que é a Lei das Diretrizes, ela fala em valores gerais. Esse valor de quase 650 milhões é um valor que engloba a Prefeitura e todas as autarquias, Câmara de Vereadores, Hospital, IPASSO, enfim. Depois nós passamos, então, para a lei orçamentária em si, onde nós vamos destrinchar tudo isso. E por que é importante que a nossa previsão seja o mais próximo da realidade? Porque quando nós colocarmos as ações para 2017, o valor dessas ações, se nós fizermos uma estimativa muito superior ou muito inferior, vai dar problema na realização dessas ações no ano que vem. Lembro que ano que vem também é o último ano do plano plurianual, né? Então, o próximo governo, no seu primeiro ano de mandato, fará um novo plano plurianual em que preverá 4 anos de ações, né? E depois as leis anuais de orçamento. A crise que se instalou nos governos federal e estadual preocupa. Por isso, o momento é de cautela. Mas Passo Fundo tem uma vantagem perante a outros municípios. Aqui existe uma grande diversidade de fontes de renda. Nós temos uma forte agricultura, um agronegócio, nós temos serviços de saúde que não param em nenhum momento e nós temos uma educação e um comércio muito fortes na cidade. Então, mesmo com crise, nós vemos que Passo Fundo hoje ela enfrenta melhor esses momentos de dificuldade por ter uma economia variada e aí naturalmente que isso reflete na prefeitura, porque continua girando, né, esse fluxo de recursos dentro do município que continua atraindo. Temos setores do município que estão muito aquecidos, a área da saúde é uma delas, e que realmente, dentro desse cenário nacional que nós temos hoje, Passo Fundo tem se destacado como uma cidade que está conseguindo se equilibrar, manter os pagamentos, manter os salários, manter os 13º, enfim, em relação a, por exemplo, outros municípios que têm uma economia muitas vezes baseada em uma fonte só e que numa crise podem ser mais impactados nesse sentido. Para este ano, o orçamento foi reprogramado em 540 milhões de reais. Em 2017, a LDO terá um aumento significativo e alguns fatores influenciaram diretamente nesta previsão. Secretaria de Planejamento e Secretaria de Finanças trabalham constantemente com a análise de verificar se o orçamento está se cumprindo, se por algum fator externo possa estar reduzindo a entrada de recursos, né? Nós temos muitos recursos que vêm de impostos, do ICMS, de IPTU, de outros repasses, e que esse ano, por ser um ano de crise e que desaqueceu a economia, há uma pequena redução desses valores. O que, no nosso caso, do município de Passo Fundo, não impactou profundamente, porque nós estamos sempre trabalhando com a reprogramação, verificando, então, se vai entrar um pouco menos, gasta um pouco menos. Então, a gente sempre trabalha em conjunto para que, ao final do exercício, nós tenhamos todas as contas pagas e o orçamento cumprido corretamente. Antes de ir à votação, o projeto foi discutido em audiência pública. A COTC foi a responsável pela análise do documento. Na Câmara Municipal, a Comissão de Orçamento e Tomada de Contas é quem tem o mérito de avaliar o conteúdo da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Mas nos próximos dias, todos os vereadores terão a oportunidade de estudar os dados apresentados pelo Executivo. O presidente da COTC é o vereador Rui Lorenzato.
Queremos fazer um trabalho bom no sentido de envolver o máximo possível a comunidade de Passo Fundo, porque é ela que tem que dizer as demandas, as necessidades que nós temos no nosso município de Passo Fundo, tanto na área rural como na área urbana. Eu acho que é esse o debate importante que nós temos, que é discutir realmente as diretrizes para os investimentos do ano de 2017, né, que no caso aí aumentou o orçamento em torno de 9%, teve um aumento, que bom, né, município sempre pujante, município crescendo, isso é muito bom, passando aí de 600 milhões o orçamento a ser pensado, né, e discutido aqui na Câmara de Vereadores também para o bom uso e o bom gasto do orçamento, do dinheiro público, que nós temos essa participação enquanto vereador, os 21 vereadores, esperamos que eles participem, se envolvam. Em sessão plenária, o líder do governo, o vereador Alex Necker, reforçou que o parlamento está empenhado para aprovar o texto dentro do prazo legal em agosto. Precisamos agir como nós vemos agindo em todas as proposições que vêm para a casa do Executivo, ou seja, com muito diálogo, um debate franco, ouvindo a comunidade, estabelecendo as prioridades no processo. É óbvio que nós temos uma data limite do debate na casa e nós primamos por tentar sempre fazer o projeto ser votado antes dessa data, para que a comunidade não seja prejudicada. É por óbvio que também não vamos queimar etapas aqui dentro da casa. O debate entre os colegas vereadores e o diálogo com a comunidade, ele deve ser primado sempre. Então é desta forma que nós vamos garantir o processo aqui. Entendendo que esse é o projeto que vem para o último ano no nosso plano plurianual que foi aprovado, para o ano que vem, né? E que certamente tem um conjunto de ações que ainda necessitam de atenção e tem um conjunto de outras ações que já foram contempladas. Então o debate vai ser dessa forma, franco e fraterno. E o Jornal da Câmara de hoje termina aqui. Uma boa noite para você e até a nossa próxima edição.